Fala pessoal, tudo bom? Eu comprei essa action figure pela internet para me tirar um molde dela, né? Aparentemente parece ser uma peça de qualidade, mas ela é uma peça bem simples, tá? Não é uma pintura assim de qualidade, bem detalhados e tudo, mas eu gostei do modelo e resolvi tirar o molde. Bom, a minha intenção inicial não era de gravar um vídeo pro YouTube explicando como é que eu iria tirar o molde dessa peça, né? Então por isso que eu filmei ali com o celular em pé e só tirei algumas fotos, uns videozinhos assim bem básicos, sabe? Mas eu queria aproveitar e postar esse processo. Eu vou mostrar as coisas que eu utilizei para fazer. Aqui tá algumas coisas que eu vou usar para fazer tirar o molde, né? Que é silicone, é a plastilina, que é essa massa bem mole que você encontra aí na internet, e a resina que vai ali para fazer a peça, né? E uma balancinha ali para você fazer os cálculos, tudo. Também um gesso que você vai precisar aí para usar para fazer a capa do molde. Como a gente já tinha aqui, ficou mais fácil eu utilizar ela. Aí você vai precisar de uma caixinha aí de madeira, fazer desse estilo aqui, para poder depois ficar uma capa assim de gesso, sabe? Aí quando eu montei a caixa, eu coloquei massa embaixo, coloquei papel ali na parte de baixo, coloquei a massa ali na metade da figura. Então eu deitei a figura aqui, fiz o contorno todinho com essa plastilina, essa massa mole, depois eu vim fazendo o riscozinho, as rachuras, né, para vir alisar essa massa aí. Então, pessoal, é muito simples, não tem segredo. O único detalhe aqui é, quanto mais ela ficar ali certinha, o contorno da peça, sabe, sem falhar, ficar bem retinha, melhor vai sair o molde depois. Lembrando que a peça tem que ficar exatamente no meio da caixa, tá? Para poder nem ficar lá embaixo e nem lá em cima. E aí, dentro aí da caixa, ela precisa estar bem certinha, as bordas para não ter espaço para vazamento na lateral da peça. E como vocês verem como fica. Aí você vai e faz os furinhos em volta, que é para depois poder o silicone fechar, tá? Como eu fiz aí. Esse palitinho de fósforo que eu tô colocando aí na ponta das mãos é só para poder a resina descer um pouco e não criar ar, sabe? Na hora que for colocar dentro do molde de silicone. Então você coloca nas pontinhas aí, depois de pronto, aí vai aplicar o silicone aí por cima. Eu tenho umas cartas de Uno velha aqui, então eu vou fazer o contorno bem certinho para poder colocar o silicone, tá? E lembrando, tem que ficar bem fechado, senão o silicone vai vazar depois. Como eu avisei para vocês, eu não detalhei porque eu não imaginava que iria colocar no YouTube depois. Mas enfim, as cartas ficaram todas certinhas, sem nenhum vazamento. Despejou o silicone ali. Depois espere ele secar, observa bem. Espere ele secar, retirou as cartas, ele vai ficar assim, ó, enrijecido. Aí depois que endureceu esse silicone, eu passei um pouco de óleo ali. Pode ser um óleo, uma vaselina. Passa todinho aí nessa massa de silicone, nessa borracha de silicone. E você coloca o gesso e espera secar. Depois que o gesso estiver secado do outro lado, você vem retirando tudo que você colocou lá embaixo da peça para poder sustentar ela. Tá vendo esses pedaços de massa? Isso daí tudo eu coloquei na parte de trás para sustentar a peça. Então depois que eu retirar toda ela, essa partezinha de trás, lembrando que do outro lado já está o silicone lá pronto, né? E o gesso também, a capa do gesso. Então a gente vem retirando todo o excesso daí, como vocês estão vendo. E essa massa cinza é chamada de clay, ela é feita para escultura. Então, diferente dessa massa vermelha, que é uma plastilina bem mole, nem vocês podem ver, ela chega até a ser meio tipo encerada. Então essa massa vermelha mole ela é melhor para você fazer esse serviço aí. Então depois de fazer essa limpeza aí vai aparecer o molde, né, a borracha de silicone e o gesso do outro lado. Aí aqui do outro lado você vai pegar a massa e vai fazer tipo um contorno em volta do silicone bem certinho, entendeu? Para poder jogar silicone de novo. Você vai usar uma vaselina, não use essa vaselina líquida aqui que eu cometi um erro, tá? Eu coloquei um molde ali, apertei por usar essa vaselina líquida, então você tem que usar uma vaselina sólida para passar todinho na peça e todinho aí no silicone, tá? A vaselina tem que passar muito bem aí na peça, que é para não deixar o silicone grudar. Depois só derramar o silicone e colocando aos poucos aí.
Essa camada nem pode ficar muito fina e nem muito grossa. Fina demais vai rasgar e grossa demais você vai estar perdendo o material, entendeu? Assistam outros vídeos ensinando como preparar o silicone, tá? Porque tem que acrescentar catalisador. E aí, como vocês viram aí, ó, depois que tirou a capa de gesso também do outro lado, vamos desmoldar aqui o silicone. Para ele se desmoldar assim, tem que ter a vaselina sólida entre um lado e outro, para ir descolando aos poucos, tá? E com cuidado para não rasgar. E aí, depois de ser retirado, a gente vai ver aí como é que fica o molde, que nem vocês podem ver que ele tá bem brilhoso. Isso aí é muita vaselina para poder não grudar. E o gesso também, para ele não grudar no outro lado de lá, você tem que passar algum óleo. Eu passei óleo de carro, tá? Entre um lado e outro. E assim ficou eles. Ó, os dois buraquinhos dos pés aí, né? Para poder colocar a resina aí dentro, né? E lembrando, pessoal, que essa resina ela seca muito rápido, que é a resina poliéster. Então você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com ela. Use máscara, ela é muito forte, não use dentro de casa, que é muito complicado. Então misturou a resina com catalisador aí, vê bem na descrição, porque se você colocar muito catalisador, ela vai secar rápido e não vai ter como você colocar na sua peça. Ao mesmo tempo, você não pode colocar pouco demais ali o catalisador, né, abaixo do que se pede, porque senão a peça ela não vai se solidificar. Então cuidado aí com a quantidade de catalisador que você vai colocar. Lembrando que não pode haver vazamento aí quando você colocar a resina. Bom, vamos ver como é que ficou o resultado da peça. Vocês vejam, pessoal, que quando o molde não fica muito bem feito, que nem no caso que eu fiz, não ficou 100%, criou rebarbas aí, ó, que são essas laterais de resina em volta da peça. Quando você retirar a peça, que nem no caso eu tirei com 30 minutos depois, você vai retirando essas bordas porque ainda vai estar um pouco quente, né? Então fica molinho de retirar, então tá aí. E aí depois você coloca na água para tirar o excesso, tá? Assim, esfrega ali com uma escova e veja como ficou o resultado. Ela copiou bem, pessoal, as duas peças ficaram igual. E para fazer a base dos pés, eu peguei e derramei resina numa tampa do baldinho de silicone. Depois coloquei a peça em cima, colando justamente com resina de novo, para poder fazer uma base. Então vamos ver aqui, ó, como que ficou. Ó, já estou aqui no processo de pintura. Essa basezinha embaixo ela é colada com a própria resina, tá? Então essa base ela foi colocada em cima de uma tampinha. Então depois eu coloquei a peça e coloquei um pouco de resina, ela estando mole ali embaixo, para poder colar ela, entendeu? E aí a primeira demão de tinta, eu usei uma tinta pátina, né? Olha aí, pessoal. Então isso aí já é a cópia. Estou pintando do meu jeito. E vamos ver como que vai ficar o final dessa peça aí. Então assim, pessoal, não é uma coisa muito difícil de se fazer não, que nem vocês viram. Infelizmente eu não detalhei, mas vamos ver como é que ficou essa peça? Aguenta aí. E agora, pessoal, eu já estou aqui fazendo a pintura, estou fazendo um estilo assim um pouco mais 2D, tô colocando aí umas teias de aranha. Essa base, pessoal, que vocês estão vendo aí, essa base eu simplesmente derramei a resina dentro de um potinho de margarina, tá? Até uma certa altura que eu queria. E depois só retirei, coloquei essa base aí embaixo e colei com a própria resina, tá? Veja aí como que ficou o processo de pintura dessa peça. Olha só, ficou bem diferente, né, pessoal, da peça original. É como se fosse uma peça infantil e uma peça de adulto. E veja aí o resultado. É bom se usar verniz automotivo, tá? Não use verniz da Acrylex, porque ele não mantém a tinta por muito tempo. Então está aí o resultado final. Essa peça, pessoal, ela pesa um pouco mais de 520 gramas. Ela tem 30 centímetros de altura, tá? Então é resina poliéster e também com massa plástica ali para melhorar a estrutura, né? A massa plástica deixa a peça um pouco mais firme, né? Deixa ela mais forte e também ajuda também contra as bolhas de ar ali da resina.
Se você gostou desse trabalho e quiser aí me apoiar, seguir o canal, dá um joinha. E fala aí nos comentários, você compraria uma peça assim? Se você tiver interesse numa peça como essa, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus e obrigado para quem chegou até aqui no final do vídeo. Tchau, tchau.